Olá, minhas irmãs e meus irmãos, meus amigos e minhas amigas espíritas. Eu sou Moacir aqui do Mensagens Kardecistas, esse perfil que está no Facebook, no Instagram e no YouTube, trazendo mensagens da espiritualidade para todos nós, todos os dias. Vocês sentiram falta a semana passada desse vídeo de esquenta da segunda-feira, assim como do nosso Evangelho no Lar, que acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas. Porque eu fui a trabalho, viajei a trabalho, fiquei uma semana fora e o Wi-Fi do hotel não tinha a menor condição de transmitir, né? Então nem dava, né? Então eu achei melhor não fazer do que começar a fazer e ficar caindo, né? Mas essa semana a gente já retoma com força total, né? Vocês se lembram que nós estamos no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral, e essa semana a gente termina o capítulo 23. A gente vai estudar os itens de 9 a 18, né? E esse item, né, esses itens de 9 a 18, eles correspondem a uma parte apenas, que é não vir trazer a paz, mas a divisão. E é isso que a gente vai estudar essa semana. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura, da bondade, que não cessou pregar o amor ao próximo, tenha dito algo como mais ou menos assim? Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar do seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Não fica estranho pensar que Jesus disse isso? E ele disse mesmo, tá? Tá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 34 a 36. Mas o que Jesus quer dizer que vai separar o pai do filho, a mãe da filha, né? A sogra da nora, e que o homem terá dentro de sua casa os seus inimigos, dentro da própria casa? É preciso que a gente não leia apenas ao pé da letra, mas que a gente interprete, né? Se a gente for pegar essa última parte, que o homem terá por inimigos os de sua própria casa, Jesus não poderia estar se referindo às nossas relações hoje, familiares, de amizade, as relações que estabelecemos no nosso trabalho, no nosso círculo social? Quantas famílias em que o que impera dentro de uma casa é o ódio, a raiva, a intolerância, a falta de empatia? Em quantos lares que o marido não compreende a esposa não compreende o marido, os filhos entram em disputa, os irmãos entram em disputa por algumas questões. Quantas vezes o pai não liga para o filho não liga para o pai, a mãe não se importa com os filhos não se importam com a mãe? Quantos lares a gente não conhece assim? Quantas famílias que não vivem desse jeito? Onde há falta de amor, a falta de caridade, a falta de empatia, ninguém se coloca no lugar do outro. Ninguém busca compreender o problema do outro sob o ponto de vista do outro, não sob o seu. Que às vezes pra gente o que o outro está passando é uma bobagem, mas pro outro não é. E se a gente fica julgando ao invés de se colocar no lugar e ajudar, a gente não só está prejudicando quem precisa de ajuda, como a nós mesmos, porque deixamos de nos desenvolver. Então, será que não é isso que Jesus quis dizer? Também. Mas ele quis dizer também sobre o cristianismo. Quando a gente pode entender que a nossa casa e os nossos irmãos é o cristianismo e os cristãos. Todas as pessoas. Que a nossa casa é o nosso planeta. E que quantas discórdias nós não encontramos aqui por questões
que não fazem o menor sentido. Porque todas as vezes que acontecem disputas, que acontecem brigas, que acontecem espírito de revanchismo, todas elas estão relacionadas a questões materiais, a questões da posse, relativas à posse, ao acúmulo de riquezas, a parecer ao invés de ser. Muitas vezes, e na maioria delas, está ligado ao acúmulo de bens para que eu pareça melhor e maior do que o outro. Nunca está relacionado ao amor, à empatia. Está sempre relacionado ao orgulho. Nunca à humildade, mas sempre à vaidade, à intolerância. Quantas vezes nós nos julgamos melhores do que os outros pela cor da pele, pela conta bancária, pelo carro que tem, pelas possibilidades materiais que tem e que o outro não tem? Será que não é disso que Jesus está falando? E dentro da própria doutrina espírita, quantas vezes nós encontramos aqueles que já conhecem a Jesus, aqueles que já sabem o que Jesus pregava, o que ele trazia na sua doutrina de amor, e não se esforçam em nada para colocar em prática. Porque a gente pode deslizar em várias coisas, e vamos deslizar em vários aspectos, porque estamos aqui para nos desenvolver nesse mundo de provas e expiações. Agora não dá para não colocar nada em prática. Alguma coisa a gente precisa praticar. Do maior mandamento que Jesus nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, amar o próximo é respeitar o próximo. Jesus não está falando que eu vou amar um estranho na rua assim como eu amo meu filho, minha filha. Não, ele está dizendo que eu tenho que respeitar o próximo como eu gostaria de ser respeitado. Faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito para você. Trate os outros como gostaria de ser tratado. São lições simples que Jesus nos ensina. Então é isso que ele vem trazer para a gente, explicar para a gente. Logo, não há blasfêmia nem contradições nessas palavras de Jesus, pois foi ele mesmo quem as pronunciou e que dão testemunho da sua alta sabedoria. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de firmar, como aconteceu aos hebreus, de entrarem na terra prometida. E qual que é a nossa terra prometida? O que Jesus está guardando para a gente? A nossa terra prometida é a terra do amor, da caridade, da humildade, do amor ao próximo, da empatia, da tolerância. A terra prometida está aqui dentro, está dentro de nós. E nós começamos a acessar essa terra prometida quando prestamos atenção no nosso desenvolvimento, na nossa reforma íntima, quando desenvolvemos aquilo que precisamos desenvolver para que a gente consiga despertar dentro de nós sentimentos melhores, que só vão fazer bem para nós mesmos. É quando eu troco dentro de mim o orgulho, a vaidade, a falta de empatia, a intolerância, o egoísmo, que é a raiz de todos eles. Eu troco por amor, por humildade, por caridade, por tolerância, por empatia, por respeito, por entender a diferença como algo complementar e não como algo pior do que eu. A diferença é algo complementar.
aquilo que eu já sei, aquilo que eu já conheço, aquele conhecimento que eu já adquiri, ele está interiorizado. Ele já faz parte de mim. Eu já sei. Então, se quando eu vou para uma conversa com alguém, eu opto por ficar falando, por ficar expressando o meu conhecimento, por ficar demonstrando como eu sou bom, como eu sei das coisas, o que eu tenho, o que eu não tenho, eu só estou trazendo para aí o meu orgulho, a minha vaidade. Eu não aprendo. Como eu disse, o que eu já sei já está interiorizado. Eu preciso aprender com o que o outro sabe e eu não sei. Com as experiências do outro. E é interagindo com o outro que a gente aprende. Da transição planetária que está em curso. A gente só vai melhorar o nosso planeta saindo das provas e expiações, indo para a regeneração, quando a gente entender que a gente precisa vibrar amor, que a gente precisa vibrar caridade e que a gente precisa respeitar o próximo e que o outro que é diferente de mim, ele não é melhor nem pior, ele é diferente. E isso é uma fonte de riqueza para o nosso desenvolvimento. Então eu espero que todos vocês leiam esse trecho do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens de 8 a 18, de 9 a 18, né? E aí a gente vai aprofundar todas essas reflexões na quarta-feira, às 20 horas, no nosso Evangelho no Lar. Eu espero todos vocês, até lá e fiquem com Deus.